fazer um cálculozinho de velocidade, aceleração, ok? Mas o raciocínio é bem simples. Se eu tenho essas variáveis lá em cima, né, se eu tenho a variável de deslocamento e tempo, é só subtrair uma pela outra, faço a divisão e tenho a velocidade. Se eu quiser aceleração, calculei a velocidade, eu tenho a velocidade final menos a velocidade inicial, ok? E eu calculo, né, a aceleração. Então, no caso aqui, a velocidade do Bolt que a gente viu lá, a velocidade média nos 100 metros foi 10,44. Então, eu peguei 10,44, né, dividi pelo tempo total dos 100 metros, que aqui no caso, né, foi no 100, eu acelero, o cara acelerou a 1,1 metros por segundo durante os 100 metros de prova. Eu posso brincar também com essa variável aí, de 10 em 10, de 50, 50 final, 50 inicial, de quanto acelerou. Eu posso ter todos esses dados aí para fazer um estudo mais preciso, um estudo quantitativo, numérico, ok? Então, eu não estou só analisando aqui a qualidade do movimento do Bolt, mas sim eu estou pegando dados numéricos para entender, por exemplo, qual foi o desempenho dele em vários trechos de prova. E aí eu consigo, de repente, né, partir para uma linha de treinamento, né, o quanto que posso comparar com outros corredores, né, se ele não teve um desempenho tão bom nos primeiros 30 metros, por que ele não está tendo? E aí eu posso fazer alguma intervenção, né, com base nesses números que eu calculei, para tentar melhorar o desempenho dele, por exemplo, nos primeiros 30 metros de prova. Tá, Vinícius, eu vou fazer o seguinte, tem vários exercícios desses que eu posso mandar para vocês. Eu vou criar aí eu vou pegar aqui uns 3 ou 4 exercícios, né, com exemplos práticos aí para vocês fazerem esses cálculos de velocidade, aceleração, e aí eu mando para vocês, vou até anotar aqui para não esquecer. Tá bom, aí fica de tarefa de casa, ok? Eu vou mandar, vocês fazem como tarefa, e aí na semana que vem, se vocês não conseguirem, a gente checa os resultados aí, e a gente faz um passo a passo aí, só para tirar as dúvidas de vocês com relação a isso, tá bom? E aí acho que fica mais legal, vocês vão fixando esse conteúdo melhor aí. Tranquilo, pessoal? Então, o que nós vamos ver agora? Cinemática angular, ok? Então, o que a gente viu? A cinemática linear, né? E agora nós vamos ver um pouquinho a cinemática angular, ou seja, nós vamos estudar um pouquinho o movimento angular, tá bom? Que nada mais é, né, do que o movimento rotatório ou que faz uma rotação. Isso aqui já é um início aí para a gente começar a raciocinar um pouquinho do, do, do conteúdo da nossa próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho de torque, né? Torque e momento de força. E aí a gente vai entrar em alguns conceitos de braço de alavanca, e aí a gente vai relembrar um pouquinho aqueles conceitos de força, né? Quando a gente aplica a força no objeto, ele pode se deslocar de forma reta ou fazendo um movimento rotatório. É o que é mais utilizado, principalmente no movimento humano, para a gente fazer análises de força interna, torques articulares, é o que mais é utilizado hoje em biomecânica para fazer esses cálculos de força interna, né? Saber qual que é o torque que está agindo ali naquela determinada articulação. O conceito inicial disso seria aí movimento angular, ok?
vamos começar a falar disso, Fabiana, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o movimento angular, né? Que ele ocorre aí em vários pontos do corpo, por exemplo, ou partes, né? Do corpo, através de uma linha central, né? Ou um eixo, ok? Então, como é que isso aconteceria, por exemplo, no nosso movimento, né? Em quase praticamente todos os movimentos que nós fazemos nas nossas articulações, acontecem esse deslocamento, né, angular, que seria a variação da posição inicial, né, até a posição final, ok? Então, se vocês, né, pegarem aí o braço agora, fazerem uma flexão, deixar o braço estendido, fazer uma flexão aí do cotovelo, vocês partirão de uma posição angular inicial e vai chegar a uma posição final. Então, isso acontece, né, no tornozelo, no joelho, no quadril, em todas as nossas articulações, nós temos aí um deslocamento angular, ok? Posição inicial, posição final do deslocamento. A posição, né? Essa posição ela pode ser uma posição absolutar, uma posição angular absoluta, ou seja, eu tenho uma referência fixa, ela pode ser essa referência tanto na vertical quanto na horizontal. Então, no caso aqui, a posição fixa no primeiro rapazinho em pé ali é uma posição vertical, e eu estou vendo ali, estudando o ângulo, essa posição angular absoluta do tornozelo, okay? Ou seja, do pé, né, em relação a uma referência vertical. Ou eu posso estar analisando ali esta angulação do quadril, e aí, no caso, eu vou partir de uma posição fixa horizontal e fazer aí, conforme ele vai estendendo o quadril, eu vou calculando estes ângulos articulares ali, partindo de um ponto fixo, ok? Eu tenho vários exercícios, vários tipos de máquinas aí para fazer musculação, por exemplo, que partem de alguns ângulos já pré-definidos, ok? Né? Tem o leg aí, o leg press 45 graus, né? Que ele parte de uma posição, a posição fixa, no caso, é a posição horizontal, né? Partiu 45 graus, então eu tenho uma posição angular absoluta, ou seja, tenho uma posição de um ângulo com referência em uma outra situação, uma outra relação que está fixa, tá bom? Então, eu vou calcular, né, este ângulo em relação a essas posições fixas. Um ângulo se move e o outro permanece fixo. Mas eu também tenho, né, uma situação no nosso corpo que acontece o tempo todo, que é uma posição angular relativa, ok? Então, ou seja, quando este ângulo articular entre os eixos longitudinais do corpo, eles não são completamente fixos, eles se movem. Então, ou seja, eu tenho aí, por exemplo, no agachamento, eu tenho dois segmentos corporais se movimentando ao mesmo tempo, eu não tenho uma posição fixa. Então, eu tenho no corpo totalmente, quadril totalmente estendido ali, eu tenho, né, chutei um ângulo ali, 171 graus, e quando ele agacha, eu teria ali um ângulo do quadril de 38. Então, eu tenho duas situações que estão se movimentando, uma não está literalmente fixa em relação à outra. Eu também tenho aí, por exemplo, posso analisar o joelho, né? Então, eu tenho também uma posição relativa, né, do fêmur, da perna com a coxa ali, tanto na parte de extensão quanto na flexão. Também posso analisar o tornozelo, por exemplo. Então, eu tenho uma relação também aí, nesse caso, que as duas partes estão se movendo, tanto a perna quanto, né, o pé não vai se mover, mas esta angulação vai. Então, eu tenho uma relação aí,
posição angular relativa entre vários ângulos, entre vários segmentos corporais. Tranquilo? E aí eu conseguiria ter alguma análise com relação a esses ângulos. Qual que é a angulação ideal para determinado tipo de aparelho, por exemplo. Então, a cinemática angular, ela vai se preocupar em descrever estes movimentos angulares, ok? Então, nós vamos, né, pensar agora em como a gente vai descrever esses movimentos com relação à velocidade, ok? E à aceleração angular. A velocidade angular, pessoal, ela é a base para a gente calcular a velocidade angular, é uma variação também do deslocamento, só que aí não é um deslocamento linear, é um deslocamento angular, numa base de tempo, ok? Só que neste caso, a velocidade angular aqui, ela não vai ser dada em ângulos, mas sim em radianos, ok? Radianos por segundo. Então, para eu calcular esse deslocamento angular, né, eu vou calcular a velocidade angular, eu vou ter um deslocamento angular com base no tempo. Lembra que a velocidade linear, lá, a velocidade média, eu também tinha um deslocamento com base no tempo. O raciocínio é o mesmo, né? Só que eu tenho aqui, eu vou ter uma velocidade em radianos, ok? Só para lembrar o que é um radiano, né? Eu tenho um círculo, eu tenho um raio que é vermelho. Se eu transportar este raio, né, para um semicírculo, eu vou ter aí um radiano, ok? Então, eu tenho, se eu for duplicando isso aí, 2 radianos, 3 radianos, 180 graus, vocês vão se lembrar que é um pi radiano. Se 180 é um pi radiano, 360, 2 pi radianos. Ok? Tranquilo? Não está tranquilo? Vocês não estão entendendo para que serve isso ainda, ok? Mas é só para lembrar o que é, né, o que eu vou transformar agora, vou ter que transformar o ângulo em radianos para calcular esta velocidade angular, ok? E como eu converto, eu vou ter que converter isso, vou ter que converter ângulo em radiano, eu vou ter que converter ângulo em radiano para fazer essas continhas básicas. Então, é uma conta bem simples também, a gente parte de um número, como a gente fez lá para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, para a gente transformar, né, ângulo em radiano, é só dividir 360, ok, por 57,3. Então, se eu quiser transformar um ângulo em radianos, eu divido 57 por 57,3. A velocidade angular vai ser a velocidade que nós vamos calcular, Vinícius, do deslocamento angular. Então, a gente não dá para calcular a velocidade angular como a gente fazia com a velocidade linear, ok? Pegar o deslocamento e dividir pelo tempo. Nós temos que calcular a velocidade angular, ok? Porque se eu tenho uma velocidade angular, eu vou ter a medida de ângulos, ok? Por isso que a velocidade angular, eu vou ter uma medida de ângulos. Só que para eu calcular, né, estes ângulos, né, geralmente para cálculos de velocidades angulares, eu transformo estes ângulos, né, em radianos, porque eu tenho uma amplitude maior de movimento. Em vez de falar em ângulos, eu vou falar em radianos, ok? Então, inicialmente, para a gente entender como é que eu vou transformar estes ângulos articulares em radianos, eu tenho que pegar qualquer medida de ângulo para transformar em radianos, eu divido por 57,3, ok? Se a gente lembrar, né,
que daria aí os 6,28 radianos. E aí, a pergunta talvez que vai fazer vocês, né, por que eu preciso converter ângulos em radianos? Porque, né, eu tenho num deslocamento angular, né, posições diferentes, deslocamentos diferentes para o mesmo ângulo, ok? Então, quando eu faço aí flexão e extensão do cotovelo, por exemplo, eu tenho um deslocamento do meu braço, da minha mão, desculpa, tem um deslocamento da minha mão muito maior do que o deslocamento, né, por exemplo, do bíceps, ali da inserção do bíceps com o antebraço, né? Então, ou seja, o deslocamento em ângulos, ele vai ser o mesmo, os dois foram 130 graus. Mas, né, a distância percorrida, a distância linear percorrida ali pela minha mão, ela foi maior do que a inserção do músculo ali no antebraço. Deu para entender isso? Por isso que a gente tem que converter ali os ângulos em radianos, ok? Tranquilo? Deu para entender um pouquinho por que a gente tem que transformar aí ângulo em radiano? Eu tenho posições diferentes de deslocamento. Ou seja, o meu deslocamento angular, okay, da minha mão ali, ele é muito maior que o deslocamento angular da inserção do bíceps, para a mesma distância em ângulos. Okay? Ambos fizeram 130 graus, mas a minha mão se deslocou muito mais, né? O meu deslocamento angular da minha mão foi maior do que o deslocamento angular da inserção do bíceps. Tranquilo? Por isso que em mecânica, né, em física, na verdade, a gente transforma aí graus em radianos. Tranquilo? Então, se a gente for levar aí um exemplo do esporte, né, numa pista de atletismo, né, uma raia, por exemplo, a gente sabe, aí você já sabe que o corredor, né, que corre na raia 1, ele corre uma distância linear menor do que o cara que vai correr lá na raia 2. Tranquilo isso? Isso, exatamente, de janeiro. No caso aqui da mão, ele tem distâncias angulares diferentes, deslocamento angular diferente, ok? A mão percorre um deslocamento maior do que, por exemplo, a inserção do bíceps ali, que está muito mais próxima, tá bom? Então, a inserção do bíceps ali, ela está logo no começo do rádio, ela está bem pertinho da articulação. Então, para eu fazer os mesmos 130 graus, os mesmos 130 graus aí que está mostrando na figura, né, o deslocamento da mão será muito maior, né, o deslocamento da ponta do dedo, por exemplo, vai ser maior do que o deslocamento ali do punho. E assim sucessivamente, quanto mais próximo eu chego ali do eixo articular, que no caso está no cotovelo. Então, eu tenho deslocamentos diferentes para o mesmo ângulo. Então, neste caso, se eu transformar esses ângulos em radianos, eu consigo ter uma resposta melhor. Então, no caso aqui da nossa, né, um exemplo aqui na nossa pista de atletismo, eu tenho uma distância linear percorrida, ok? Por exemplo, eu tenho um raio, vou ter um raio 1 ali da pista número 1, com um raio muito maior na pista número 2. Eu tenho uma distância ali muito maior percorrida. Então, se eu for calcular, né, quem corre, né, quem vai correr, quem vai sofrer mais, no caso aí, aí entraria um outro conceito de física, que é aquela que seria a aceleração centrípeta, né? No caso, o corredor que está correndo na raia 1, ele vai sofrer uma aceleração centrípeta muito maior do que o cara que vai correr lá na raia 5. Então, ou seja, eu tenho uma distância, se a gente esticar isso, conseguisse esticar isso em linha reta, pegar esta curva e esticar, vocês vão ver que, né, a gente detectaria que a raia 2 ela é muito maior do que correr na raia 1,
eu tenho uma distância linear aí, no caso, né, maior se a gente esticar esta linha, né, deixar ela linha reta, ela vai correr muito mais. No caso, o cara que corre na raia 1, ele sofre uma aceleração centrípeta, ou seja, que é aquela força que puxa para dentro, muito maior que o cara que corre na raia 2. Provavelmente, talvez esse cara teria que, no caso do atletismo, todos eles correm com sapatilha com prego embaixo, mas se a gente fosse correr com um tênis normal, né, teoricamente ele teria, o cara que corre na raia 1 teria que ter um tênis com uma fricção, né, com um atrito maior do que o cara que corre na raia 2. Ele sofre menos essa ação aí. Para a gente calcular, então, aí só para vocês calcularem, que eu preciso transformar, né, converter graus em radianos, convertam aí rapidamente graus em radianos. Quanto que dá essa conversão? 45, 90, 180 e 360. Como é que eu converto graus em radianos mesmo aí, rapaziada? Tem que dividir por... Exatamente, 57,3. Dividam aí, vejam quanto que dá. Chegaram nos cálculos bem. Isso, Vinícius. Faz a divisão aí de 45 por 57,3. Difícil, Carolina, não dar número quebrado. Provavelmente vai dar, tá bom? Porque eu tô dividindo por, já estou dividindo por um número quebrado, uma casa decimal. Então, provavelmente vai dar um número diferente aí, tá bom? Vai dar um número quebrado. Isso, exatamente. Primeiro lá, 45 vai dar 0,78 radianos. Isso aí. Todo mundo chegou nesses valores aí, pessoal?
Tranquilo. Vocês repararam uma coisa aqui? 180, qual é o valor de 180 aqui, ó? 3,14 radianos, não é? Vocês lembram qual era o valor de π? Aquele símbolozinho grego lá? O π não é 3,14, é o valor de π? Ou seja, quando eu converto 180 graus, ele é igual, né, como eu mostrei na figurinha lá para vocês, aquele símbolozinho rodando, 180 graus é a mesma coisa que um π radiano, 3,14, ok? E os 360 graus é exatamente a mesma coisa, né, que 6,28 radianos. Ou seja, se eu pegar 2π, 2 vezes 3,14, dá exatamente 6,28 radianos, ok? Então, ou seja, 360 graus é exatamente 6,28, é uma volta completa 360 graus. Eu vou mostrar de novo para vocês verem lá, aqui, desenho, ok? Então, eu tenho um raio, ok? Que é metade de um círculo, de um diâmetro. Se eu transformar este raio aí em uma semicírculo, então eu tenho alguns valores aí de radianos, ok? Esse raio, 1 radiano, 2 radianos, 180 graus, foi exatamente o valor que vocês encontraram agora. O valor de π, 3,14 radianos, ok? E a volta completa, 2π, se vocês pegarem 2π, né, 2 vezes 3,14 dá exatamente a mesma conversão que vocês fizeram, 360 graus, ok? Que é exatamente 2π radianos, ok? 360 graus, 2π radianos. Exatamente, Vinícius. Então, a velocidade angular vai ser a taxa da variação do deslocamento. O que é taxa? Sempre que a gente vê aí taxa significa que é em relação ao tempo. Ok? Taxa significa eu vou pegar alguma variação de deslocamento e dividir pelo tempo. A taxa, ela é com base no tempo. Tá bom? Sempre que falar taxa, qualquer lugar que vocês virem, deslocamento angular, linear, sei lá o quê, é a taxa, ok? Da variação de deslocamento. Taxa significa a variação do deslocamento sobre o tempo, tá bom? Então, se vocês fizerem um outro cálculozinho aqui, ó, vocês encontraram agora, ó, converter 360 graus é igual a 6,28 radianos, certo? Lembra que eu comentei aqui atrás, ó, falei para vocês, para a gente converter 360, eu tenho que dividir por 57. De onde saiu esse 57? Se eu pegar os 360 graus e dividir por 6,28, eu tenho quanto? 57,3. Beleza? Então, ou seja, 360 graus é igual a 2π radianos, certo? Que a gente acabou de ver. Que acabou de ver no desenho. Que é igual a 6,28 radianos. Se eu dividir 360 por 6,28, eu tenho 57,3. Então, sempre que eu vou converter graus em radianos, eu divido, por 57,3, eu vou ter essa medida em radianos, que é exatamente este valor aqui, que vocês acabaram de encontrar. Beleza? Os conceitos são um pouco mais complexos. Quando a gente faz alguns exercícios, acaba clareando um pouquinho mais. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente, sempre que a gente for fazer, então, algum cálculo de velocidade angular, eu tenho que pegar, a quantidade de medidas em graus, transformo para radiano. Então, a velocidade, como aí o Vinícius comentou, é essa variação, a taxa, da variação do deslocamento sobre o tempo. Taxa porque é dividido pelo
tempo, ok? Então, lembrando sempre, né, antes de começar a calcular velocidade e aceleração, eu preciso converter sempre graus em radianos, ok? Porque eu tenho diferentes deslocamentos angulares, né, de partes do corpo diferente. Por isso que eu converto o grau em radiano. Então, só para a gente exemplificar um pouco melhor aí, num exemplo prático, que acho que mais fácil para vocês entenderem. Então, eu tenho aí 140 graus e tenho 2 segundos. Ele fez essa flexão do braço em 2 segundos e ele moveu aí 140 graus. Como é que eu calcularia isso aí, rapaziada? Calculem para mim esse dado aí, ok? E aí não se esqueçam, tá bom? Convertem, né? Façam a conversão de graus em radianos. Eu tenho aí a Madeira fez um cálculo aí, 140 graus, converto em radianos, beleza? A galera tá ligeira, já pegaram o esquema aí. Então, eu pego 140 graus, divido por 57,3, eu tenho, né, 2,44 radianos. Velocidade angular, ok? É a medida de deslocamento, variação de deslocamento, dividido pelo tempo. Então, 1,22, parabéns, todos tiraram 10. Tranquilo? Agora, vamos complicar um pouquinho, né, rapaziada? Nada é tão de graça assim. Eu tenho outro movimento, beleza? A gente não faz só um movimento, tá bom? Então, a gente vai fazer lá, a gente vai fazer repetições, né, séries. Isso aí, todos acertaram aí. 1,22. Como eu vou fazer lá na Musculation, a galera do musculoso aí, que curte musculoso, eu vou fazer uma amplitude hipotética, tá bom? Eu joguei um valor qualquer aí para a gente fazer o cálculo. 280 graus, eu vou fazer 10 repetições. Tempo, o tempo aqui, na verdade, aqui, deixa eu melhorar esse negócio aqui, rapaz. O tempo não é de uma repetição, tá bom? O tempo aqui seria de um tempo total, 20 segundos. Como é que eu calcularia esta velocidade angular, ok? Neste exemplo, num tempo de 20 segundos, ok? Tempo total, né? Eu fiz 10 repetições, eu fiz uma amplitude, a amplitude do equipamento, esquece aquele 140 ali, porque eu usei a mesma foto, tá bom? A amplitude agora seria 240, 280, desculpa. Não dá, né? Senão quebra o braço. Só uma quantidade, um número de graus ali, só um exemplo. Repetições de 10 repetições, um tempo total de 20 segundos. Eu acho que no meu cálculo ali deve estar com 2 também, eu vou recalcular. É, 280 vezes 10 dividido por 20, quase, Carolina, quase. Você esqueceu de um negócio aqui, ó. Vou relembrar lá.
Relembrando, você esqueceu só de um detalhe aí, que é 20, ó. Coloquei, eu fiz o cálculo errado aqui, é 20. 20. Então, aqui vai dar exatamente o valor que vocês acharam aí. 48, 82, 22,44. Parabéns à rapaziada que fez aí. 2,44 velocidade, né? 2,44 radianos por segundo. O que você esqueceu aí, Carol? Você esqueceu de converter graus em radianos, tá bom? Então, eu tenho meu deslocamento angular máximo, né? Eu tenho aqui, ó, vamos lá, vamos recapitular. Eu tenho a amplitude de 280 que eu fiz, e eu tenho 10 repetições. Então, eu quero saber, no meu deslocamento angular, no total de todas as repetições. Então, o meu deslocamento angular total aqui vão ser os 280 10 vezes. Eu fiz 10 vezes 280, tá bom? Então, é exatamente o raciocínio que vocês fizeram. 10 vezes 280, eu tenho um deslocamento angular total de 2.800 graus, beleza? Então, eu divido por 57,3, aí eu vou ter deslocamento em radianos, tá bom? E aí eu faço esse cálculo da velocidade em radianos, que eu pego a variação do deslocamento sobre o tempo 2,44. Se converter antes, acho que também dá certo. Se você converter antes, os 280, também dá certo. Dá vezes 10 dá exatamente a mesma coisa. Pode converter antes também, ok? Aí só converte antes e multiplica por 10, não tem problema também, dá para converter antes, tá? Só não pode esquecer de converter, tá bom? Que aqui eu estou lembrando vocês, mas caso caia alguma questãozinha dessa, eu não vou lembrá-los que tem que converter, vocês têm que lembrar disso, tá bom? Convertam justamente para não ter que aqui a gente está falando, aí quando a gente converte em radiano, a gente está falando de um movimento angular total, sem levar em considerações diversas partes do braço ali que estão se deslocando, né, em partes maiores ou parte menor, tá bom? Não, pessoal, casas decimais, uma casa decimal tá tranquilo, tá bom? Se quiser colocar aí uma casa decimal depois da vírgula, tá tranquilo. No caso aqui, ó, se eu fosse, por exemplo, me preocupar, se eu quisesse fazer aqui um arredondamento dessa casa decimal, 48,86, como é 6, ficaria 48,9, tá bom? E aqui no caso, se eu fosse arredondar para uma casa decimal, 42,44, 4 está para baixo, então eu não arredondo para cima, só a Uninove que arredonda tudo para cima, a nota de vocês, mas aqui no caso ficaria 2,4 mesmo, tá bom? A única mãe aí de todos é a Uninove, que arredonda tudo para cima. O resto, matematicamente, né, até meio, até 2,4, não arredonda para cima, fica 2,4 mesmo. Tranquilo? Então, não é tão. Só para a gente ter uma ideia de como a gente calcula essa velocidade angular, e aí eu posso fazer isso para qualquer outra situação, tá bom? Qualquer outra atividade, qualquer outro exercício que eu for fazer. E agora, então, né, a gente calcula a aceleração, que é o mesmo esquema que a gente fez para calcular a aceleração linear.
aceleração angular, né? A taxa, né, da velocidade, da variação da velocidade. Então, ou seja, a velocidade é a variação da taxa de deslocamento, a aceleração é a variação da taxa da velocidade, ok? Porque é em relação também, em relação ao tempo. Então, é a variação da velocidade angular no determinado tempo. Então, eu tenho que calcular a velocidade, né, e depois eu divido pelo tempo, eu tenho a aceleração angular, ok? Então, tenho velocidade, que a gente já aprendeu a calcular, e tenho aí a relação, né, sobre o tempo. Aqui não tem dividir, não vou dividir o tempo de novo, mas o Excel que fica me zoando. Deixa eu tirar aqui. Então, para eu calcular a aceleração angular, no caso, então eu só faço o quê, pessoal? Eu faço, né, nós já tínhamos calculado lá a velocidade, 2,44, e a aceleração, no caso, né, opa, 12, tá doido aqui, mano, eita, mas que tá doido aqui, peraí, antes que vocês me xinguem, peraí, eita, 1,22. Fórmula para aceleração, Vinícius, é essa aqui, ó, ok? Então, a aceleração, ela é o mesmo conceito lá quando a gente fez a aceleração linear, ok? A aceleração angular, ela também é em radianos, também é em segundo ao quadrado, ok? Então, eu calculo aí o deslocamento angular, okay? A velocidade, aceleração angular, eu calculo aí, calculamos a velocidade angular, a velocidade total do deslocamento, né, com base no tempo. Aí eu pego, para calcular a aceleração, eu só pego a velocidade e divido pelo tempo. Então, a aceleração é a variação da velocidade inicial e final com o tempo inicial e final, ok? Então, no caso, se eu for calcular o tempo, a aceleração, eu calculo aí, divido o deslocamento pelo tempo, e aí eu tenho 2, 2 não, 20 segundos, né, total. Liga aqui que estou pegando a velocidade média total. Oi, cara. Isso mesmo, Carolina. 20 aqui, ó. 20 segundos. 20 segundos. 0,12. Beleza? Eu acho que eu tinha feito antes aqui um tempo de 2 segundos. Aí acho que acabou ficando esse valor. Tá bom? Então, eu pego aí a velocidade que a gente calculou, divido pela variação do tempo, tem uma aceleração 0,12 radianos por segundo. Isso não quer dizer, a gente não consegue compreender muito bem qual é essa aceleração de verdade, ok? É... Não, velocidade, ok? Que a gente calculou aqui, ó, 2,4, 2,44, ok? Velocidade média. Para calcular a aceleração deste mesmo valor que a gente pegou, a gente já calculou a velocidade, 2,44, divide pelos 20 segundos, tá bom? Tranquilo aí? Com base na velocidade que a gente calculou aqui, ó. 2,4, 2,44, beleza?
Então, eu peguei a variação da velocidade que a gente calculou lá, velocidade angular, 2,44, e dividi pelo tempo, tá bom? Não, aqui estava em 2 segundos aqui, Vinícius, não 20. Estava 2. Estava dois, tá bom? Eu arrumei aqui, ó. Aqui estava 2, não 20. O tempo lá, o tempo que a gente tinha era 20 segundos, tá bom? Não 2. Eram 20 segundos, beleza? O tempo total do exercício lá eram 20 segundos, ó. Tá bom? Aí acho que ali tava 2, não 20. Beleza? Aí eu arrumei aqui, ó. Então, a 2,44 foi a velocidade média que a gente achou, que a gente calculou nos 20 segundos. Tá bom? Aceleração, tranquilo aí, pessoal? Aceleração foi a velocidade média, ok? Velocidade média que nós achamos, e velocidade média que nós achamos aqui não tem que já é a velocidade média, aqui eu estou calculando a aceleração, já é essa velocidade média, a gente já calculou com base naquelas 10 repetições, tranquilo? Nós já calculamos com base nas 10 repetições, beleza? É isso aí, Emily. Entendeu? Essa velocidade nós já calculamos com base nas 10 repetições. É só para aceleração, é só pegar a velocidade e dividir pelos 20. Tá bom? Tranquilo? Eu sei que é difícil de entender um pouquinho, né, qual que seria realmente essa aceleração e essa velocidade angular em radianos. Para nós não é trivial e não é uma unidade de medida que nós estamos acostumados a ver todos os dias, ok? Mas isso aqui, não se esqueça, isso aqui são números que eu posso fazer análises quantitativas, tá bom? São 12 radianos, nossa, que é isso? Beleza, mas se eu for pegar, né, e fazer um estudo mais científico, que eu quero comparar velocidades e acelerações, por exemplo, de um cara dois atletas, né, com diferentes pesos, ou uma pessoa com uma situação normal de mobilidade, aquele não tem nenhum problema articular, com uma outra pessoa que que rompeu aqui algum músculo, algum tendão aqui, ou teve rompeu um tendão aqui da inserção do bíceps, por exemplo, fez uma cirurgia, e aí está voltando, eu vou estudar esse cara. Então, uma forma de eu, de repente, estudar é comparar as velocidades angulares, por exemplo, de um cara normal e de um cara que teve algum problema, passou por alguma cirurgia no cotovelo aqui, por exemplo. Eu quero ver qual que né, comparar as duas velocidades. Então, isso vai me dar velocidades diferentes em radianos. Então, eu posso depois fazer inferências, tal, estudar, ver na literatura, o cara que não teve cirurgia, né, ele faz uma velocidade angular média aqui, né, de 2,4. O cara que fez a cirurgia, puta, ele faz muito mais lento, ele faz em 0,7. Olha só que diferença, né, enorme. Puta, tá uma diferença significativa. Um faz 2,4, outro faz 0,7. Eu consigo comparar essas diferenças. Realmente, o cara que está com o cotovelo que foi afetado, ele tem uma velocidade bem diferente de uma pessoa que faria o exercício normalmente com o mesmo peso. No caso aqui, se a gente fosse colocar um peso e tal. Então, eu consigo comparar valores, tá bom? Não me preocupar exatamente qual vai ser esta aceleração do cotovelo em determinado momento, quanto que é 0,12 radianos, ou quanto que é 2,4 radianos, isso na prática, mas eu consigo, né, dentro de um estudo de uma população maior, de vários números que eu tenho, entender um pouquinho quais são esses valores de uma população em relação a outra, ok? Ou de um indivíduo em relação a outro, tranquilo? Ou do mesmo indivíduo com diferentes
diferentes pesos. Então, o cara vai levantar aqui numa rosca direta 10 quilos, eu vou colocar 20 quilos e vou tentar calcular aceleração, velocidade diferentes. Então, eu consigo ter parâmetros quantitativos aqui para fazer diversas análises, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá, rapaziada. Como é que a gente, alguns exemplos práticos aí de métodos de medição, né, alguns instrumentos que a gente utiliza para fazer isso? Dependendo do peso, sim, cara. Dependendo do peso, se for muito próximo, às vezes a velocidade não vai ser afetada, né? Mas dependendo do peso que eu coloco ali, principalmente se eu for analisar aí em 10 repetições, por exemplo, vai ter diferenças nessa velocidade angular. E talvez a primeira, a segunda, as primeiras não, mas as últimas terão, né? Então, eu posso detectar, por exemplo, aí quais as velocidades iniciais nas primeiras 5 repetições, quais a velocidade nas últimas 5 repetições. Se elas começam, isso pode me dar indício aí de uma fadiga concêntrica, por exemplo, ok? E aí eu só, ao invés de ver uma fadiga concêntrica, fazer uma análise qualitativa, eu consigo fazer uma análise quantitativa em que momento isso está acontecendo. Tranquilo? Então, alguns instrumentos de medição que a gente utiliza aí, né, para análise biomecânica. Um deles, pessoal, medida de ângulo direta, uma medida mais simples, né, chamadas aí de goniômetros, ok? Então, eu tenho um goniômetro convencional, né, que me dá ângulos. Então, essa reguinha aqui, eu tenho que fixá-la, se eu quiser fazer uma questão dinâmica, né, no movimento dinâmico, eu tenho que fixar essa reguinha em 2 segmentos corporais. Eu vou ter ângulos relativos, lembra? Se eu tiver um ângulo fixo, eu não me preocupo muito com o outro. Um vai ficar fixo, o outro vai se mover. Mas se eu tiver 2 segmentos se movendo, né, que é o que acontece na maior parte do nosso corpo, aí, quando a gente faz movimentos, eu posso medir esses ângulos, né? Então, eu quero lá saber se o cara no agachamento não está passando de 90 graus de flexão do joelho. Coloco um goniômetro lá e consigo detectar esses ângulos, um exemplo mais prático. Eu tenho também um eletrogoniômetro, ok? Então, ele faz a mesma coisa, né? Só que o que ele faz? Ele tem esses dispositivos verdinhos que vocês estão vendo aqui na foto, né? Eles são conectados aqui por uma espécie de mola, ok? Então, conforme essa mola se deforma, ele manda um sinal para esse dispositivo que já me dá estes ângulos diretamente. Então, já me dá uma medida de ângulo direta. Então, eu posso colocar em qualquer tipo de articulação para eu saber aí ângulos articulares do movimento, ok? Prendo aí o equipamento do cara, prendo direitinho, né, nas articulações, e eu consigo medidas diretas, né, desses ângulos articulares, conforme o cara faz qualquer tipo de atividade. Isso aqui é bem mais legal, né, ele já me dá a medida direta, muito mais precisa do que esse aqui. Isso aqui custa R$5, ok? Esse aqui vai custar em torno aí de uns, provavelmente, acho que em torno de 1.500 ou R$2.000, alguma coisa assim, tá bom? Então, um é um dispositivo elétrico, ok? Que ele tem ali associado a voltagem, então essas molinhas aqui são voltagens que elas, conforme elas se deformam, ela transforma essa deformação em sinal digital, que é medida de ângulo direto, tá bom? Teodólito. Ô, Vinícius, não ouvi falar não, cara. Teodólito. Você já fez isso para medir ângulos? Teodólito, não sei, eu vou até procurar o que é isso aí. Teodólito. Não sei, como é que é esse dispositivo aí, Vinícius? Se quiser abrir o microfone aí, eu não conheço, cara.
Teodólito. Teodólito. Caramba, nunca ouvi falar nisso. Isso aqui, onde você fez? Ele é um objeto com barbante e com uma régua. Aí ele tem uma base, uma caixinha, você faz, pode ser caixa de papelão, alguma coisa assim. Eu lembro que eu fiz na escola. E aí o barbante, ele fica solto. Conforme você mira, né, no ângulo que você quer, ou em algo que você quer, ele já dá o barbante, cai naquela reguinha que tem a angulação, sabe? E já dá o ângulo correto. Mas ele usa esse goniômetro da régua e coloca o Não, barbante, é isso? eu não sei se é exatamente igual a esse, por isso que eu te fiz a pergunta. Teodólito. Caramba, deixa eu ver o que é isso aqui, cara. Deixa eu ver se parece aqui. É isso aí, ó. Tipo isso daí. Teodólito. Caramba, que legal isso aqui. Aí tem vários tipos, você pode fazer, né, escolar, que a gente fez, mas tem alguns que são montados mesmo e tal. Mas aí vocês fizeram medida de ângulos articulares com esse equipamento? Ah, agora eu não lembro se foi articular, professor. Eu lembro que foi para medir ângulo. Pelo que eu estou vendo aqui, dá para medir vários ângulos aqui, mas a princípio parece que ele não mede ângulo articular, mas é legal. Os caras fizeram com caneta, Isso. com a tampinha. Ah, que legal isso aqui. Bacana. Legal, que é um apontador, uma caneta. Legal. Isso. Bacana, valeu. Não sabia, não lembrava desse nome, não. Acho que eu nunca vi isso aí. Não tive a oportunidade de fazer isso na escola. É, eu acho que o que mais, os equipamentos mais convencionais, tradicionais, que o pessoal geralmente usa para medir ângulos, né? São esses dois. No laboratório que eu fiz o mestrado lá, a gente usou, em alguns estudos, esse eletrogoniômetro, tá bom? Exatamente, às vezes a foto está exatamente igual, inclusive os equipamentos eram verdinhos também. Então, isso é uma medida bem legal, bem direta de ângulo articular. Outra medida, um instrumento de medição para fazer análises cinemáticas, é o que chamamos de acelerômetro, ok? Então, eu tenho este equipamento aqui na pontinha aqui, ó, não sei se dá para ver o mouse aí, eu prendo em determinado segmento, isso aqui, ok? Isso aqui é o que vai, isso aqui são os conectores que vão presos no equipamento, lá atrás, que vai converter o sinal, e esse acelerômetro me dá o quê? Medidas de aceleração, ok? Deslocamento. Então, por exemplo, eu posso colocar, tem muitos estudos que colocam o celular de vocês, por exemplo, tem acelerômetro, ok? A grande maioria dos celulares tem acelerômetro. Os notebooks, né, que vocês veem, às vezes, propaganda, os caras fazendo propaganda de notebook, se não me engano, acho que a Dell, não lembro quem que fez uma propaganda de notebook, o notebook podia cair no chão e não quebrava. O que é aquilo lá que o cara colocou dentro de um notebook, pessoal? Um acelerômetro. Então, ou seja, à medida que o acelerômetro detecta que está tendo um deslocamento muito rápido, ok? Né, mais rápido do que o habitual que uma pessoa faria quando a gente transporta normalmente, ele faz o que com o notebook? Ele trava, né, ele tem algum dispositivo de segurança para não estragar HD, para não estragar algumas partes sensíveis, então ele desliga para não bater no chão com tudo ligado. Então, ele, pelo menos as partes internas do notebook, ele preserva através de um equipamento, né, esse equipamentozinho bem simples, chamado acelerômetro. Então, tem muitos estudos aí em biomecânica utilizando esse acelerômetro. O cara aprende na tíbia, por exemplo, e tem dispositivos Bluetooth também, não precisa acessar com cabo, mas o cara ele prende na tíbia e ele consegue ver esse deslocamento vertical, a aceleração desse deslocamento vertical conforme o cara corre, que a gente chama de aceleração da tíbia, ok? Então, por exemplo, se o cara coloca isso na tíbia, começa a correr,
Quanto maior é essa aceleração na tíbia, ele consegue ver a aceleração vertical, ele pode inferir algumas coisas ali com relação à lesão, por exemplo. Né? Quanto mais rápido ele acelera essa tíbia do toque do calcanhar no chão, teoricamente, talvez mais rápido ali ele estaria suscetível a algum tipo de lesão. Então, são equipamentos também que calculam aí as acelerações do segmento. Eu tenho que prender este equipamento, prender, que eu falo é prender mesmo, uma fita, aquelas fitas, pega uma fita micropora, alguma coisa assim, prendo mesmo na pele do cara, ok? Ou se eu não tiver, boto lá uns esparadrapo, prende, e aí a depilação depois para tirar é por conta da casa, não paga nada. Mas você vai fazer isso tudo, você prende lá e calcula as acelerações dos segmentos que você quer analisar. E os sistemas mais complexos, né, e os sistemas um pouco mais caros de câmeras, ok? Então, eu tenho aí, né, algumas câmeras mais simples. Essa câmera é um modelo da Optitrek, né, são câmeras de infravermelho, então elas emitem luz infravermelhas. Tem algumas câmeras que emitem luz branca. Então, eu coloco marcadores, né, esses marcadores ativos, reflexivos no cara, no paciente, para que em vários pontos anatômicos, essas bolinhas que vocês estão vendo aí, na verdade, são marcadores. Essa câmera precisa de um marcador reflexivo para ela conseguir enxergar. Não é simplesmente pedir para o cara passar lá na frente e ela vai analisar o movimento. Então, eu preciso colocar esses marcadores na pessoa, para essa câmera detectar esses marcadores, e aí, a partir de um espaço, né, isso aqui é basicamente uma disposição de um laboratório que a gente tinha lá, que eu fiz o mestrado de biomecânica, né, a disposição das nossas câmeras eram essa forma, tinham 3 câmeras aqui atrás, 3 câmeras aqui na frente, ou tanto faz, dependendo de onde ele passa. E aqui, né, seria aí o nosso volume de calibração, ou seja, onde o cara teria que passar, e essas câmeras teriam que pegar todos esses marcadores, ok? Então, eu teria aí um sistema de calibração. Aí, lembrando aí que a gente falou, né, aquele sistema de coordenadas, então, esse sistema de coordenadas nada mais é do que a gente ajustar esse volume de calibração, que essa câmera vai fazer uma análise tridimensional. Então, para a gente fazer uma análise tridimensional, sistema cinemático, eu preciso que, pelo menos, no mínimo, 2 câmeras, sejam elas quais forem, consigam visualizar, consigam filmar todos os pontos em todos os movimentos que o cara faz. Então, vamos supor que o cara vai passar correndo aqui, ou vai passar andando, né, todos os pontos, né, todos esses marcadores reflexivos aqui, eles precisam ser vistos a todo instante durante pelo menos 2 câmeras, ok? Aí eu faço um sistema de medição tridimensional. Então, a gente, né, ele vai entender o corpo humano como essa representação dos marcadores. Se eu tiver só isso aqui, ele vai representar mais ou menos assim, né? No caso do laboratório, ó, beleza, hein? Os cabelos não eram, nem tinha cabelo branco nessa época, puta merda. O que a gente faz aqui, pessoal? A gente prepara o cara, tá vendo aqui, ó? Coloquei vários marcadores em todo o corpo, ok? Perna, né? Acrômio, braços. Ele tem que usar essa roupinha, esse colanzinho aí. Os caras reclamavam pra caramba que esse negócio ficava pinicando e entrando no fiofó, mas não tinha o que fazer, era o que a gente tinha. Então, a gente coloca esses marcadores em todos os pontos anatômicos, ok? E aí a gente constrói, né, a gente constrói esse cara tridimensional aqui, para depois ele passar pelas câmeras, ele vai passar correndo, no caso aqui a gente estava analisando a corrida, naquele volume de calibração, ele ia passar correndo aqui, para ter uma análise, né? Para mim, o que interessava aqui era só membros inferiores, superior eu não estava analisando,
Alô? Então, o membro superior não estava analisando na corrida, a gente só me interessava aqui, era membro inferior, ok? Então, a gente estava calculando aqui algumas variáveis de deslocamento, né, variáveis cinemáticas, de ângulos e velocidades, né, conforme ele tocava o pé no chão em determinado, em uma situação apenas. Tá? Então, fazia várias análises aqui. Então, para a gente ter, isso aqui não é tão simples, esses marcadores, conforme o cara suava, que ele transpirava, essas porcarias caíam, tinha que colocar de novo, você tinha que certificar que ele estava exatamente no mesmo lugar, então, além disso, né, aqui na perna era tranquilo, no tênis também, o duro era aqui no macacão, né, que o short subia, se esse marcador saía do lugar ou se exatamente esse aqui caía, às vezes tinha que começar tudo de novo, colocar o marcador ali, posicionar o cara lá na frente, fazer toda a reconstrução, né, tridimensional dele no sistema, antes do sistema entender, né, reconhecer aquele marcador específico, porque se ele perde, a câmera perde qualquer tipo de marcador deste aqui, ela não consegue identificar o segmento. Então, ou seja, se um marcador cai, né, ela não consegue identificar o segmento e fica com a análise um pouco prejudicada. Então, a gente tinha que fazer tudo de novo, isso aqui demora pra caramba. Uma análise de um sujeito demorava em torno aí, de umas 3 horas, pessoal. Só a preparação disso aqui, a preparação, a análise em si era rápida, a preparação demorava 2 horas. Fala, João. Tem uma pergunta aí, meu filho? Tranquilo? Então, nós vamos fazer aí, pessoal, eu preparei para vocês com muito carinho uma atividadezinha de fixação para vocês fazerem agora nesses últimos 20, 30 minutinhos de aula, tá bom? Vou passar o link para vocês. Se tem alguma dúvida aí, rapaziada, de algum instrumento de medição, algo que nós falamos durante a aula. Mas é duas perguntinhas bem simples aí, vocês respondem rapidinho. Que é isso aí, Tiane? Não entendi, não. Eu que lute. Pessoal, segue o link aí da atividade. Enquanto vocês vão fazendo a atividade aí, 65 alunos de 73. Temos quase sala cheia aí. Eu só vou dar uma checada de novo. Quem chegou depois aí, para passar para a coordenação, tá bom? Aí depois eu falo com vocês sobre os alunos que não entraram ainda, só para saber se alguém sabe do paradeiro dessa galera, se desistiu, se não desistiu, se está com alguma dificuldade. O Kim a gente já sabe que ele está com dificuldade aí para acessar a aula. Vou mandar para você no e-mail aí, deixa eu ver se eu consigo mandar no WhatsApp aqui, peraí. Deixa eu entrar no WhatsApp web aqui.
Vê se você consegue aí de janeiro. Deixa eu mandar pro Kim aqui também, deixa eu ver. Cadê o e-mail dele? Ah, vai, tava aqui. Rapaziada, eu preciso. Eu posso deixar um pouco mais tempo aberto aí o link, tá bom? Por volta aí da hora do almoço. Meio-dia e meia, uma hora aí, tá bom? Professor, Oi? a velocidade angular ela é dada em rádio por segundos ao quadrado? Desculpa, não entendi. A velocidade angular é dada por rádio por segundos ou rádio segundos ao quadrado? Velocidade é segundos, tá bom? Ah, tá. Velocidade é em segundos, a aceleração é segundos ao quadrado. Porque Ok, teoricamente seria segundos vezes segundos. Então tá é bom. segundo ao quadrado, tá bom? Aceleração. Obrigado. Valeu.
Pessoal, enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou falar só alguns nomes aí. Se alguém souber do que acontece com essa rapaziada aqui, me falem aí, por favor, tá bom? Aleph Tomás do Amaral, alguém sabe? Alguém conhecia? Ninguém sabe quem que é o Aleph? O Wallace, ontem ele estava na sala, professor, Ah, quando ele fez a aula. só faltou então hoje. É, hoje eu não sei. Tá, não, mas ele tá acessando, tá indo aí normal. Ontem eu vi ele. Tá. O Kenny Gouveia, alguém sabe do Kenny Gouveia? Luiz Fernando Moraes da Silva. Esse é o Kim. Esse é o quinto, tá bom. Deixa eu botar aqui na lista. Professor, a Kenny acessou na segunda, não lembro se ela acessou ontem, mas ela está entrando sim na aula. Não A sei porque ela Kenny, não entrou hoje, mas ela está acessando. Kenny é uma menina. Kenny é a menina, tá. Ela tá acessando normal. Eu vou colocar aqui só que faltou, então. O Luiz Fernando Elquim, eu já estou mandando as coisas para ele aqui no e-mail. Marcos Vinícius Pereira Pinto. Tá com dificuldade de acesso à internet. Beleza, Carol. O Marcos Vinícius, alguém sabe do Marcos Vinícius Ferreira? Se ele só faltou hoje ou está com alguma dificuldade? Rodrigo Teixeira. Alguém conhece o Rodrigo Teixeira, pessoal? Tá, pô, beleza. Obrigado. Essas dificuldades de acesso que vocês estão colocando devido à internet, né? Que vocês falam de internet dele lá residencial, né? Não é mais dificuldade de e-mail, essas coisas, né? O Rodrigo Teixeira, se alguém souber aí, me responde, por favor. Tiago Nestor, Tiago Nestor de Souza. Ah, beleza, Ana Paula, valeu, obrigado.
Timóteo de Almeida. Se alguém souber também aí, me dá um toque. O Wagner Silva. E o Wesley Fernandes. Alguém tem notícia dessa galera aqui, pessoal? A galera que chegou aqui, ó, atividade de fixação, o Rosinaldo, a Emily, Carolina, Matheus, Vinícius, Amanda, Marcos, Ana Paula, Antônio Carlos, Raquel, Jane, Daiane e o Lincoln, tá bom? Ô, Pro, finalizou, né, depois da fixação. Oi? Finalizou a aula depois do exercício de fixação, né? Finalizou. Beleza, então. Tá Abraço. bom? Valeu, Vinícius.